Ora então, a todos, muito bom dia. Iniciamos a reunião de Câmara de 26 de junho de 2024. Saúde das senhoras vereadoras, senhores vereadores, os técnicos da Câmara que assistem à reunião e os que fazem a produção através de plataformas digitais e também o público que está na sala e que assiste através da transmissão digital. Entrando no período da ordem do dia, aqui uma explicação ao Executivo, tem a ver com o ato que formalizámos de assinatura, isto é, na sequência daquilo que foi aqui aprovado na reunião de Câmara no dia 19, do protocolo de intenções com o município de Estremoz, no Brasil, dizer que o enquadramento dos Estremoz no Brasil é diferente dos Estremoz, nossos Estremoz, que o processo de disseminação, em termos de disseminação oficial, terá sempre depois que ir à Assembleia, tendo em conta o calendário da Prefeita e da sua Prefeitura. E aquilo que foi a assinatura esteve em cima da mesa até meio da semana passada, a minha ida ao Brasil para formalizar junto da Prefeitura, do Embaixador e do Cônsul. Não foi possível. Aquilo que ficou assente foi que iremos fazer um enquadramento, para além daquilo que aqui está, um enquadramento mais robusto naquilo que é o enquadramento do texto, porque ao fim e ao cabo aquilo que está em causa é um protocolo, não é? Seja uma admiração, seja um protocolo de intenções, aquilo que se pretende é o mesmo, mas para oficializarmos ficou também assente que oportunamente e depois encaminhamos para a Assembleia a questão de disseminação no protocolo. Iremos também aqui formalizar numa sessão também solene em que queremos também convidar o Embaixador no Brasil e as entidades nossas e também todo o Executivo. Tenho a intenção que era uma questão mais a ver com o calendário do Brasil do que nosso. Entendi que não haveria necessidade de estarmos a duplicar, só por isso é que não tivemos aqui outra solenidade que se impõe e por isso fiz questão também que ela acontecesse. Posto isto, deixo aos seus vereadores, então, tempo para querendo colocarem as questões que entenderem. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores vereadores, os colaboradores da Câmara, o público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais do município. Bom dia a todos. Quero começar a minha intervenção por fazer alguns agradecimentos ou felicitações, melhor dizendo, felicitar o agrupamento 736 de Estremoz dos Escoteiros. Sr. Vereador, só um segundinho, perdão-me só uma questão, peço desculpa. Eu esqueci-me de uma questão, eu já dou a palavra. Sim. E se me permitir só recuar um bocadinho, peço desculpa, peço que me perdoe, esqueci. Porque, pronto, eu queria propor aqui, em sede de Executivo, um voto de pesar pela Dona Ismelda Dias, né, mais conhecida por Tim Linder, como carinhosamente era conhecida em São Benedito em Estremoz. Faleceu no passado, a semana, e pela figura ímpar que foi no nosso Conselho, na promoção cultural da sua freguesia e de todo o Conselho, que levou Estremoz através do rancho a todo o país e fora do país, pela importância que a mesma teve também no desenvolvimento daquela freguesia, porque uma pequena freguesia da qual nos orgulhamos, mas conseguiu com ela muitas e muitas gerações, não é? Percorrer o país e foi um espaço de grande promoção cultural e atividade que enriqueceu todos e também os Estremoz. E por isso penso que é de toda a justiça votarmos aqui um voto pesar para interessar à família, as condolências, também todo o rancho folclórico, porque ao fim e ao cabo, num espaço de curto tempo, perdeu duas figuras importantes e a Dina Linder era a pessoa mais importante na sua fundação há cerca de 4 décadas e também propor votar aqui um voto um minuto de silêncio em sua memória. Peço perdoa, vereador, me esqueci-me. Não. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, então o voto pesar está aprovado, iremos endereçar e publicá-lo também nas redes e faremos então um minuto de silêncio.
Muito obrigado. Vereador, então, proibido, então, continuação. Muito obrigada pela palavra. Retomo as saudações e dizia eu que gostaria de felicitar o agrupamento dos escuteiros de Estremoz pelos seus 40 anos de existência. É uma instituição, os escuteiros, como sabemos, que prepara os jovens para a vida, para situações em que é necessária alguma resiliência e, sobretudo, incutindo também espírito de equipa, de camaradagem, de interajuda, que são princípios tão importantes na sociedade de hoje, que é, de facto, cada vez mais egoísta. Queria igualmente felicitar a adega do Monte Branco, também, que completou 20 anos de atividade, 10 de enoturismo, uma das adegas também do Conselho, e que me parece que estes percursos da iniciativa privada, que são sempre muito resilientes, que ultrapassam crises, momentos bons, momentos maus, momentos em que se vende muito, momentos em que não se vende quase nada e, portanto, as pessoas que mantêm estas empresas a trabalhar com postos de trabalho e com uma perspectiva de futuro neste nosso território são sempre de louvar e, portanto, quero deixar aqui também uma felicitação pelos 20 anos de atividade da adega do Monte Branco. Felicitar também a adega Howard's Folly, que foi também premiada por um dos seus vinhos, o Sonhador Tinto 2020, entre 10 mil vinhos à prova e que, enfim, parece-me um grande feito, entre tanta concorrência, ser destacado também um vinho de umas adegas mais recentes de Estremoz e, portanto, bem-aja também pelo trabalho e pela aposta, sobretudo no nosso Conselho. Sr. Presidente, trago-lhe aqui um tema que, na minha ida às freguesias, identifiquei e que tem a ver com as hectares, com as fossas coletivas. Bem sabemos que a lei não exige, até um determinado número de habitantes, uma hectare propriamente dita. Sabemos também que nesta matéria o problema não é só de Estremoz, é da maioria, provavelmente da maioria dos concelhos do Alentejo e do país, mas aqui também temos um problema. Temos algumas escorrências a céu aberto, por fossas coletivas, naturalmente que isto polui os solos e, portanto, pela infiltração das águas e, enfim, toda a agricultura ou pecuária que nesses terrenos exista. Portanto, deixar aqui um alerta também que dentro das possibilidades da Câmara temos que ir resolvendo estes problemas. E estou-me a lembrar de uma freguesia extensa em território, que é a Glória, e em que tive mesmo a oportunidade de ver alguns pontos em que, de facto, por vezes as fossas estão cheias e há escorrências porque transborda. Portanto, deixar aqui esta nota também que seria importante irmos pensando como é que no médio e longo prazo se resolve estes problemas. Depois gostaria de relembrar a Câmara Municipal de uma proposta que foi aqui apresentada por mim, que foi aprovada, julgo até por maioria, mas foi aprovada, e que tinha a ver com a proposta de sinalética alusiva aos bonecos de Estremoz, envolvendo toda a comunidade, as instituições de solidariedade social, as escolas, podia-se até abrir projetos interessantes, promovendo a criatividade e a inovação, utilizando materiais renováveis, mas que a finalidade era termos a cidade ou o concelho pintado, digamos assim, de notas alusivas aos bonecos de Estremoz. Enfim, lembro-me também que na altura a senhora Vice-Presidente havia referido, e bem, que não havia tempo para implementar de imediato. Esta proposta foi aprovada em agosto do ano passado, portanto pergunto também, agora uma vez que vamos com certeza começar a preparar o próximo ano letivo, deixar esta nota de que seria interessante retomar este projeto e cumprir esta proposta que foi aqui aprovada. Sr. Presidente, tenho nota que o Museu da Arte Africana, ou que o projeto do Museu da Arte Africana não se vai cumprir, parece que o promotor desistiu do projeto. Eu pergunto se é assim ou não, se tem alguma informação, porque parece-me que era mais um ponto alto da nossa cidade e do concelho, não só ao nível da arte, mas da arte histórica e da ligação entre dois povos. Portanto, perguntava-lhe qual é o ponto de situação deste projeto e se de facto houve aqui desistência ou não do promotor. Também tenho nota de igual destino da Herdade das Carvalhas relativamente ao projeto de enoturismo, em que nos lembramos que o Pierre caducou, foi depois aprovada aqui também a sua renovação, mas tenho nota por várias pessoas que o promotor também vai desistir ou já desistiu
do projeto, gostaria que, sendo do seu conhecimento oficial, naturalmente, que nos desse conta de qual é o ponto de situação destes dois projetos que seriam muito interessantes e importantes para o Conselho. Gostaria também de saber se já há alguma novidade relativamente à aquisição da Casa dos Tropas, que era também uma ambição antiga da Câmara adquirir aquele edifício, se o Ministério da Defesa, entretanto, já fez chegar o valor base de aquisição ou não, ou se a Câmara entende que para já não é prioritário, e, enfim, pedir informação sobre este processo. Também ao nível das informações, perguntava relativamente ao contrato de arrendamento do resto de chão da Exepral, do edifício da Exepral, que foi aqui aprovado, embora da minha parte com o voto contra, para a reinstalação dos serviços de ação social. Gostaria de saber qual é o ponto de situação, uma vez que aparentemente o edifício está fechado. Estamos a pagar a renda desde o início deste ano. Lembro-me que na altura foi dito que as obras de adaptação seriam assumidas pelo próprio município, que não era preciso nada de monta. Aliás, quando o contrato veio, nem sequer estava feita uma estimativa orçamental para as pequenas obras, porque era pintura, enfim, alguns arranjos de madeiras, e aquilo que seria mais volumoso financeiramente era a questão do ar-condicionado, que o próprio proprietário, quando arrendou, havia dito que não funcionava. Portanto, qual é o ponto de situação? Por fim, e ainda relativamente à estratégia local de habitação, dizer o seguinte: é público, e ontem foi reafirmado pelo Sr. Ministro da Coesão na Assembleia da República, que as 26 mil candidaturas inicialmente aprovadas, porque era por ordem de chegada, já esgotaram o valor do PRR afeta a habitação. Existem mais cerca de 27 mil candidaturas que não estão incluídas no valor inicialmente afeto do PRR à habitação, ou seja, há muito mais candidaturas do que aquilo que foi a verba destinada para esse efeito. O Governo, foi dito ontem, mantém a vontade política, naturalmente, de continuar a trabalhar, até junto das instituições europeias, no sentido de conseguir arranjar uma forma de financiamento para aquelas candidaturas que ficaram de fora, que é o caso de Estremoz. Portanto, fiquei, enfim, por um lado preocupada naquilo que diz respeito aos municípios, e não foi só Estremoz, naturalmente, que não conseguiram ter os projetos e os contratos prontos a tempo, e eu gostaria de saber se o Sr. Presidente tem mais alguma informação relativamente a isto que foi dito ontem, o que é que está a pensar, e perguntar-lhe se, enfim, tem aqui algum plano B, como se costuma dizer, ou se os projetos, entretanto, adiantou alguma coisa relativamente à última vez que questionei, que disse que estava em fase de contratação de equipas de projeto, mas, enfim, estamos preocupados. Eu, se não me falha a memória, o valor estimado para Estremoz era cerca de 8 milhões de euros para a estratégia local de habitação. 8 milhões? Tinha ideia que era, mas o Sr. Presidente há de indicar, então, se estou errado ou não, e corrigir o valor, mas seja como for, mesmo que sejam 4 milhões, seja o valor que for, é considerável, é importante para o Conselho e, naturalmente, que, sabendo, embora as dificuldades das pequenas câmaras, como as nossas, no sentido de, quando abre este tipo de concursos, terem tudo pronto ou terem a capacidade de acelerar num curto prazo de tempo para entregar a documentação e os projetos, naturalmente que também conta nestas coisas e, portanto, desse ponto de vista, naturalmente que entendo os constrangimentos. Mas deixar aqui esta nota de preocupação relativamente ao Conselho de Estremoz em concreto e também, enfim, saber se o Sr. Presidente tem alguma informação que nos possa animar, digamos assim, relativamente aqui a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Mais alguma questão? Então, agradeço e começo já, Sra. Vereadora, a agradecer as questões que colocou e começo já pela última. Sra. Vereadora, começo pelo fim. Respeitando a intervenção e as questões que aqui colocou e as suas preocupações, não posso deixar de estranhar que diga que está preocupada com a questão do PRR em Estremoz. Que está preocupada, e já lá vamos da questão do que é que caiu, não caiu nada em Estremoz.
Nós temos 11 milhões aprovados no Sede Local, há processos que estão em concurso para projetar, a seguir eu vou entrar em obra para fazer, há avaliações que estão a ser feitas de acordo com aquilo que o nosso cronograma, que era recuperar as nossas e adquirir outras. É isso que está a acontecer. E lá chegaremos, e desde o início que todos sabíamos que o Governo teria que encontrar uma solução, porque o universo, como está a referir, já há outras tantas, portanto, nunca... Quem é que foram as câmaras que conseguiram já estar a fazer obra? Foram aquelas câmaras que estão organizadas, que têm gabinetes de projetos já há muito tempo instalados, são aquelas que têm a estrutura orgânica, digamos, em velocidade cruzeiro, o que não é o caso de Estremoz. E como é que nós conseguimos dizer que estamos preocupados em Estremoz, quando no dia que aqui trazemos uma proposta para reorganizar a nossa estrutura orgânica, os senhores votam contra. Não é a proposta. Não, vou explicar porquê. É assim, Sr. Vereador. Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui, e todas as câmaras vão ter, porque depois dos projetos já é difícil, porque quem não tem gabinetes próprios está a externalizar e o mercado não dá as respostas atempadamente, nem no momento e nem no preço que é possível. Há outro problema que tem a ver com o mercado da obra em si, porque há dificuldades também na contratação e há concursos que ficam desertos. E não vamos passar isto de forma aligerada. Nós, no nosso município, eu preciso ter estruturas orgânicas funcionais. Aqui há muitos anos que a nossa divisão, digamos, a DOTOM, de ordenamento do território, urbanismo, tem um único chefe de divisão, que é a pessoa que tem que dar resposta a que são obras municipais e tem que dar resposta a projetos, empreitadas, concursos e tem que dar respostas àquilo que é o licenciamento. E no dia que trazemos aqui essa proposta de alteração, que melhoraria de forma significativa a estrutura e podíamos sim partir para aquilo que outros têm, que é ter um gabinete com técnicos que já cá estão nossos, afetos de forma exclusiva a fazer projetos, os senhores votam contra. Portanto, não podemos dizer que estamos preocupados e inviabilizamos. Depois, indo ao início, Sr. Vereador, propostas, não sei como é que está a sinalética, eu sei que na altura recordo-me, perdoe-me, que era uma questão muito vaga, muito genérica. Eu penso que, se calhar, é ver qual é o ponto de situação. Sei que as pessoas são as mesmas em todo lado, portanto, e há prioridades a acontecer a qualquer hora, e provavelmente não avançou muito. Agora, também é importante quem propôs que faça um regulamento, proponha um regulamento que operacionalize. Eu, como lembro na altura, era uma ideia muito interessante e que os senhores defenderam e que nós explicámos o porquê de votarmos contra. Os senhores aprovaram, então também tragam cá fundamentem, façam um planeamento, um projeto, façam propostas de orçamentos para depois ser deliberado também por vocês, porque penso que não houve muito mais depois disso. Sobre o Museu de Arte Africana, Sr. Vereador, eu não tenho conhecimento de nada oficialmente. É um projeto que não envolve a Câmara de forma alguma, a não ser no licenciamento do projeto. Portanto, é um imóvel que é de um privado, que comprou o imóvel a outro privado e que queria financiá-lo no PRR. Porque ninguém estará à espera que a Câmara vá financiar um imóvel privado. Não pode, como sabemos. A outra questão, isso sim, que sempre esteve em aberto desde o início do outro Executivo, e nós manteríamos, era um princípio de acordo tácito para, assim que a obra tivesse feita, haver um acordo, digamos, como temos com o Museu do Azulejo. Essa é outra questão. Essa é a parte do desrespeito. Agora, o momento da oportunidade da candidatura, se tem financiamento, se não tem, isso a nós não me compete avaliar, nem sei, nem tenho que saber. Portanto, se disseram que vão desistir, pois olha, é uma informação que eu não tenho e não lamento, claro. Obviamente que todos nós, o Museu de Arte Africana era importante para Estremoz, para qualquer cidade do país. Agora, não queiramos envolver a Câmara naquilo que não tem nada a ver com a Câmara. A Câmara não impediu que haja um Museu de Arte Africana. Se ele não acontecer, foi o dono do dinheiro não quis fazê-lo. É só isso. A nossa parte, a nossa vontade é reiterar aquilo que foi um compromisso assumido anteriormente de forma convicta. Isto sendo o projeto, a obra tanto feita, nós estamos disponíveis para trabalhar um acordo de cooperação nos mesmos moldes em que temos no Museu dos Azulejos. Essa é a parte que nos compete e essa está em cima da mesa. Se fazem ou não fazem, não é um problema. Lamento que se não fazem, como a senhora diz, não estão em conhecimento, lamento, mas a Câmara não tem nada e a Câmara não pode, obviamente, financiar ou ter qualquer intervenção nessa questão. E o mesmo das Carvalhas. A parte da Câmara foi feita. Aquilo que eu sei da questão das Carvalhas tem a ver com problemas com as entidades que emitem pareceres. Os parceiros da Câmara foram feitos, o PR, que é a minha competência e minha entenda-se Câmara, foi feito, foi validado. Da nossa parte, o processo está feito. Se há outros problemas, existirão. Tenho conhecimento que, a miúdo no processo, há entropias, porque é um projeto muito grande, tem muitas condicionantes, tem entidades que se pronunciam, tem a ver com a morosidade do Estado Central e não tem a ver com a Câmara. Eu lamento, não tenho nenhum conhecimento que o projeto vá cair. Volto a dizer, a Câmara, aquilo que é a parte da Câmara está feita. Quanto ao resto, não posso pronunciar para além disto. Caso das tropas, sim, nós queremos avançar com a aquisição. Não temos ainda mais dados sobre o valor. Tenho também já, digamos, de uma forma ainda que informal,
porque isto é um processo, já agora, Sr. Vereador, se não tem essa noção, que eu também não tinha quando peguei nisto há um ano atrás, é um processo que vem desde 95. Isto é, chegou a estar, há mesmo documento, chegou a estar oficializada, basicamente, a transação entre o município e o Ministério da Defesa. Depois houve ali umas nuances no processo, em que teve a ver, sobretudo, com uma alteração do titular, digamos, da Defesa, que alterou os pressupostos da avaliação e que parou. No entanto, havia outra questão que está ali, que para nós era fundamental, tal como foi para o Executivo, que era o seguinte, era, claro que é um imóvel que tem interesse para recuperar, para dignificar, mas ter uma grande a mais-valia, para além disso tudo, que é importante, era permitir a acessibilidade à galeria, isto é, ao museu, ao piso superior, porque o piso, a escada é muito íngreme, é perigosa, e as pessoas com dificuldade... Portanto, e essa questão, houve também no passado uma tentativa de fazer e houve um parecer negativo por parte da altura de quem estava na cultura, e também tive uma reunião recentemente aqui em Estremoz com a senhora vice-presidente da CDR, com a pasta da cultura, e que me disse que esteve comigo e falámos sobre o assunto e que não haveria nenhum problema na questão. Ficámos a fazer um PIP, um pedido de informação prévia com o desenho daquilo que se quer pôr, aquilo que queremos é ampliá-lo, isto é, recuperá-lo, adquiri-lo, recuperá-lo, colocar também lá sanitários públicos e, ao mesmo tempo, ter um elevador, uma plataforma, permita... Isso, neste momento, já há garantia que foi um passo também importante e daqui para a frente é, então, fazer a nossa parte, que é concretizar o pedido de aquisição com a Defesa, porque também não podíamos avançar muito mais do que tentar perceber o valor, se depois, ao fim e ao cabo, não podia ter qualquer intervenção. Neste momento, estão garantidas as condições para que se possa adquirir e se possa também ter um projeto que era aquilo que, desde sempre, o Executivo anterior e o bem quis fazer, que foi melhorar, sobretudo, a questão da acessibilidade, porque o vereador já esteve lá e conhece perfeitamente aquela escada, é um foco de problemas e de segurança para as pessoas. Pronto. Sim, não tenho a indicação. Não tenho. Não. Vereadora, Casa das Tropas, pois... sim, é para ela. Surgiram problemas que tiveram a ver com infiltrações e com alguns problemas de estrutura do edifício que em fase, digamos, de avaliação de projeto que sinalizámos, notificámos, isto é, reunimos com os proprietários e sensibilizámos para a questão que não tem a ver com a dotação que essa é nossa. Houve um acordo da parte também por parte do arrendatário e essa parte irá ser feita por eles. A nossa parte está em fase já de divulgação. Penso que o trabalho de criar as estruturas, porque também concluímos que, face àquilo que é a nossa capacidade operacional, teríamos de externalizar e, portanto, o processo também está a avançar. Penso que muito em breve, acredito que no mês de julho, que as obras se iniciem, que no prazo de um mês ou um mês e meio sejam concluídas. Sobre a esteja de localização, já referi, portanto, penso que terei falado sobretudo, Sr. Vereador. Não havendo mais nenhuma questão, Vereador, certo? Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiquei com uma dúvida. Museu de Arte Antiga, mas a Câmara chegou a licenciar ou não? Chegou a dar entrada, primeiro, começando pelo início, chegou a dar entrada, projeto de requalificação do edifício para o museu e se neste momento está ou não licenciado. Pronto, era esta a questão que eu queria saber da parte da Câmara Municipal. Quanto à Exepral, eu agora fiquei também um pouco surpreendida com essa informação, porque quando se fez o contrato de arrendamento, julguei que a Câmara tinha promovido também o género de uma inspeção, vistoria ao edifício, para ver se estava em condições de começar a ser utilizado ou não. Enfim, as infiltrações costumam ser visíveis, não é? Porque deixam manchas inclusivamente na parede, pode haver fissuras, enfim. Mas as infiltrações normalmente, e penso que foi isso que referiu, são visíveis a olho nu, e, portanto, deduzo que a Câmara tenha feito o contrato sem ter inspecionado o sítio que ia arrendar. E isto é uma pergunta, naturalmente, que o Sr. Presidente confirmará ou não. Se não estamos a utilizar o espaço, eu quero saber também se estes meses, desde janeiro até hoje, estão a ser pagos ou não, ou se o proprietário não fez aqui, enfim, não se chegou a nenhum encontro de contas relativamente a estes meses em que, do que eu percebo, por causas imputáveis ao proprietário, não é possível ao município utilizar desde já o espaço, ou ter iniciado as obras já. Porque se há questões de infiltração, terão a ver com o teto, não é?
com os telhados e, portanto, também não iam fazer pinturas e outro tipo de remodelação quando há uma outra intervenção a ser feita. Portanto, o que eu pergunto então é, estamos a pagar a renda integral, o município fez diligências no sentido de ser isenta, por exemplo, destas rendas destes meses, porque por factos imputáveis o proprietário não pode utilizar o espaço, de acordo com o contrato de arrendamento. Depois dizer, relativamente à estratégia local de habitação, eu concluí a minha intervenção dizendo que percebia as dificuldades de câmaras como Estremoz terem processos e projetos prontos para quando abrem as candidaturas deste volume e ter as equipas necessárias para atuar de forma urgente, em 15 dias no mês, ter projetos prontos. É evidente que não temos essa capacidade ao nível de recursos humanos e eu fiz essa ressalva. Agora, misturar as questões relacionadas à candidatura com a orgânica, Sr. Presidente, são coisas que não se misturam, porque a orgânica não lhe cria técnicos, não lhe inventa técnicos destas áreas dentro do município. A finalidade de uma orgânica tem, enfim, outros objetivos. Naturalmente que é melhorar os serviços, mas não lhe cria a mão de obra técnica especializada que precisa para estes casos. Portanto, acabou, julgo eu, na minha apreciação, por não me responder à questão, que era, face a Estremoz não ter conseguido entrar numa primeira fase, face ao esgotamento da verba do PRR afeta à habitação, como é que nós nos posicionamos perante esta realidade? Era isto, mais nada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu já referi o que tinha a referir, portanto, a sua opinião é a sua opinião. Eu dei-lhe a resposta sobre a questão da EPRAL, dizer-lhe que houve vistoria, houve avaliação, houve questões que a montante, sobretudo a ver com a carga, não é, elevada pluvial, que a posteriori, não é, se revelaram também algo preocupantes e, por isso, avaliámos para aquilo que é sensibilizar os renditários. Eles foram totalmente sensíveis e estão a fazê-lo. Quanto ao resto, as coisas estão a ser feitas de acordo com o que foi assinado. Posto isto, avançamos para a ordem do dia, ata da reunião anterior, a reunião anterior de dia 19, certo? 19. Não. 12, sim, exatamente, peço desculpa, sim, 12. Ata da reunião do dia 12, penso que estaríamos todos, exatamente. Há alguma proposta de alteração? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A reunião extraordinária de 19/6, é sim 19, só previamente aqui uma questão. Eu tenho convicção que há outro tipo de procedimento a ter, porque a reunião se concluiu, nomeadamente não só ao ter ou não ter que marcar uma outra reunião para se deliberar sobre o ponto que ficou por concluir, e também sobre aquilo também que é o dever do autarca, que é o dever de votar, de estar presente. Portanto, nesse sentido, para que não haja nenhuma dúvida, não tenhamos aqui a tirar conclusões precipitadas, eu vou pedir à CCDR um parecer sobre aquilo que é digamos, como é que se irá concluir este processo. Posto isto, esta informação em relação, só estávamos os quatro, portanto ia propor a votação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Não teve, não esteve. Foi na semana passada. Sim. Estávamos só presentes os três vereadores, do Steve mais o vereador Joaquim Cruz. O ponto número 4 é para conhecimento, declaração de competências. Não havendo nenhuma questão, avançamos para o ponto número 5. Tem a ver com a atribuição de um subsídio à Sociedade Colombófila da Rainha Santa Isabel. Referir que, no passado, o município conseguia dar o apoio a esta importante atividade também do nosso Conselho, que tem a ver com a Colombófila. Temos tradição, temos grandes equipas e produtores, ou treinadores, como queremos entender. Acontece que a lei foi alterada e, neste momento, os nossos veículos não têm condições para fazer esse transporte. Foi decisão da sociedade, então, face à indisponibilidade, adquirir uma viatura e adaptá-la. E, nesse sentido, é o apoio que eles pediram a várias entidades e, no caso de Estremoz, pedem o apoio de 4.000 euros, conforme foi distribuído. Não haver nenhuma questão, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. O ponto número 6 tem a ver com a freguesia de Veiras, em concreto com o apoio à realização de investimentos de freguesias para o período 23-25. Recordar que tem a ver com os 100.000 euros que foram atribuídos a cada freguesia para fazer investimento durante o mandato.
refere o Sr. Presidente que já fizeram investimentos no valor de 62.500 euros e vai propor que sejam incluídos o remanescente para as obras que estão aqui em concreto, que têm a ver com a reparação e construção de valetas na Avenida do Barbadão e também reparações na Fonte de Chafariz, no Lago das Forças Armadas. Não havendo nenhuma questão, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Muito obrigado, aprovado por unanimidade. O ponto número 7 tem a ver com a proposta de plano de ação CLDS 5G Estremoz Transforma MOS Mais. Sra. Vereadora, quero fazer um enquadramento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores vereadores, o público aqui presente, os funcionários do município e todos aqueles que assistem a esta reunião a partir da internet. Temos hoje aqui, para proposta de votação do plano de ação para o programa CLDS 5G, portanto é a nova geração de CLDS. Este foi um processo que teve que ser muito acelerado, porque o aviso de abertura tinha apenas 30 dias para conseguirmos fazer a candidatura, portanto tivemos que acelerar aqui muito o processo, e então eu queria mesmo começar por agradecer à equipa da Ação Social todo o esforço que fez para apresentar este plano de ação a tempo de ter o parecer favorável na reunião de ontem do Conselho Local da Ação Social, e para que hoje possa estar aqui na Câmara Municipal para os senhores vereadores também se manifestarem relativamente ao plano de ação. Temos até ao dia 5 de julho para submeter a candidatura. A candidatura não se limita apenas à submissão do plano de ação, tem também a questão da execução financeira e da calendarização, que não tem que vir aqui à reunião de Câmara, mas que está também a ser operacionalizada, e tem sido feito um esforço muito grande e, portanto, queria desde já agradecer a toda a equipa da Ação Social pelo esforço tentado a fazer para que esta candidatura possa ser entregue até ao dia 5 de julho. Estremoz foi contemplado com 4 eixos, conforme o plano que vos foi enviado. O 4G tinha 3 eixos, desta vez passamos a ter mais um eixo, passamos a ter 4 eixos, que pressupõem a contratualização de um coordenador de CLDS mais 3 técnicos superiores para dar resposta à operacionalização deste plano. O eixo 1 é o emprego, formação e qualificação. O eixo 2 temos o combate à pobreza, a exclusão social das crianças e dos jovens principalmente as questões da garantia para a infância, porque neste momento Estremoz também já tem um núcleo de garantia para a infância que tem vindo a ser muito reivindicado em todos, principalmente nos concelhos onde existe grande pobreza a nível social. Depois, a promoção da autonomia, do envelhecimento ativo e da longevidade, que era este o eixo que a Câmara Municipal tinha no anterior CLDS, e por fim o desenvolvimento social, a capacitação comunitária e a intervenção em contextos de emergência social e cenários de exceção. São estes 4 eixos que vamos trabalhar. O eixo 3 era o eixo no qual, no 4G, a Câmara Municipal era entidade executora. Neste momento, a Câmara Municipal vai ser entidade executora e entidade coordenadora. Tínhamos como entidade coordenadora no eixo anterior a Santa Casa da Misericórdia de Estremoz, que no final do 4G fez uma avaliação sobre aquilo que foi a implementação do 4G e as questões da coordenação, e o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia informou logo que não tinham interesse em dar continuidade a serem a entidade coordenadora, por questões que têm a ver, obviamente, com o funcionamento da instituição. Também a Cruz Vermelha entendeu que fez um esforço muito grande para conseguir manter um dos eixos do 4G e que não poderia dar continuidade também como entidade parceira, uma vez que, principalmente porque tem que haver um investimento, tem que haver um fundo de maneio por parte das instituições para depois poderem ser ressarcidos das verbas. E as instituições têm dificuldade em conseguir ter esse dinheiro. Entendemos que não devíamos deixar passar ao lado do nosso Conselho este projeto e, portanto, o município decidiu que seria a entidade coordenadora à semelhança de outros 7 municípios do distrito de Évora. Os outros 7, portanto, são 14 municípios no distrito de Évora,
conseguiram entidades coordenadoras que são IPSS. Portanto, estamos aqui metade-metade. Uns são os municípios a desenvolver o CLDS, a entidade coordenadora, noutros são IPSS. O nosso plano de ação desenvolve-se depois, então, em torno destes 4 eixos, para o qual foram propostas um conjunto de ações, que foram também apresentadas em sede de classe, que dizem respeito, obviamente, a questões que identificámos no nosso diagnóstico como necessidades que precisamos dar resposta e que podemos utilizar este projeto para dar resposta a estas necessidades. E há outra coisa que também tem que ir com este plano de ação, que é o coordenador do CLDS. Portanto, quando fizermos a submissão da candidatura, já temos que ter identificado um coordenador do CLDS. No caso do CLDS 5G, a Agenda Digna do Trabalho vem dizer que todos os técnicos afetos aos CLDS têm que ter contratos sem termo, portanto, têm que ficar efetivos na instituição em que vão trabalhar. Neste caso, estamos a falar da Câmara Municipal. Nós tínhamos na Câmara Municipal uma técnica de ação social que tem um currículo relevante porque já trabalhou em CLDS anteriores, inclusivamente numa plataforma supraconselhia que coordenava aqui um conjunto de CLDS em diversos concelhos do distrito e, portanto, entendemos que não íamos gastar outro recurso, uma vez que já tínhamos um recurso aqui no município que podia dar resposta. Esta técnica terá que depois ficar em regime de exclusividade, porque é uma exigência do CLDS, para já irá continuar a desempenhar as suas funções, depois, quando formos informados da aprovação da respectiva candidatura, entrará então em funções em regime de exclusividade. Para já estas informações tenho para vos dar, estou à disposição para qualquer esclarecimento que entendam por adicional. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu conheço desde a sua gênese este tipo de contratos e de projetos, que são, no fundo, projetos locais, são a alta costura da ação social, porque são feitos absolutamente à medida das necessidades de cada um dos territórios e muitas vezes até das freguesias, e, portanto, é de salientar a importância deste instrumento para qualquer concelho que, enfim, tenha os problemas que nós temos. De facto, estes eixos andam à volta daquilo que foi também sempre a gênese da aposta deste tipo de projetos, que, sobretudo, aquilo que se destaca é o combate à pobreza infantil. E eu gostaria só de dizer o seguinte. Eu li, já para, enfim, para matar qualquer dúvida, eu li o projeto e eu gostaria de fazer 2 ou 3 observações. Bem sei que o que aí está é aquilo que normalmente está, no que diz respeito, por exemplo, às metas e aos indicadores, mas eu gostaria de deixar aqui uma partilha e depois, enfim, cada um, como diz o Sr. Presidente, é tão só a minha opinião, e que tem a ver com o seguinte: nós, e foi sempre uma crítica que eu fiz, somos pouco ambiciosos nas metas e os indicadores também me parece que ficam um bocadinho aquém daquilo que nós devíamos exigir a estes contratos e a estes técnicos também, porque isto não é mal pago, isto normalmente até é melhor pago, ou era pelo menos, falo da minha experiência, era melhor pago do que os técnicos da ação social que normalmente estão, quer no centro distrital, quer aqui nas câmaras municipais, e portanto acho que temos que ser mais exigentes. Por exemplo, na página 19, e eu posso dar um exemplo ou 2, porque penso que todos compreendem aquilo que eu quero dizer. A meta neste eixo é atender 90% das solicitações dos desempregados, quando deveria ser a meta a colocação do número de desempregados na vida ativa ou no local de trabalho. Porque isto é que era de facto exigência. Não é o número de atendimentos, não é o número de alunos por turma que frequentam as ações de formação. E isto não é uma crítica ao município, porque eu sei que isto é assim desde sempre. Vão pelo seguro. Eu entendo, até porque é muito mais fácil quantificar pessoas numa sala do que quantificar o resultado ao nível das competências comportamentais, profissionais, familiares, etc., que uma determinada ação repercutiu numa pessoa.
E eu percebo isto. Agora, como eu acho também que temos sempre de trabalhar para melhorar aquilo que está ao nosso alcance, e porque o município vai fazer, ou não vai deixar de fazer aqui um investimento que é devido e que, aliás, tem que fazer, porque é para isso que servem também os municípios, face, sobretudo, ao fator de proximidade e de conhecimento das situações. Mas deixar esta nota. Era preciso qualificar e monitorizar o resultado e não as fases intermédias, que é quantas pessoas vão, quantos atendimentos fazemos, quantas pessoas frequentam uma ação de formação. Portanto, deixar esta nota. Depois fiquei também com uma dúvida, que peço à Sra. Vice-Presidente para esclarecer, se é este o entendimento correto, mas na página 44 diz que a equipa fica vinculada à monitorização e avaliação do plano. E muito bem, porque estes planos são dinâmicos e há sempre possibilidade de alterar as medidas, as ações, de acordo com aquilo que vão sendo as necessidades e o aferimento que os técnicos fazem das realidades. Agora, e diz sim, muito bem, para identificar os desvios do plano. Eu não percebi de quanto em quanto tempo, e é esta a questão, de quanto em quanto tempo é que vamos ter acesso a um relatório de monitorização da aplicação do plano. Porque não pode ser só ao final, porque senão então não conseguimos corrigir nada durante o processo. E isso é que era importante. Portanto, é esta a minha questão, que eu, pelo menos aí nas fases finais e ao nível da informação inicial, não consegui perceber, mas também deixar aqui esta nota, que é de facto possível e eu diria até obrigatório ir analisando, provavelmente 2 em 2 meses, não sei, o Sr. Vice-Presidente dirá, mas analisar esta avaliação, porque muitas vezes até quando nós começamos este tipo de plano, logo nas primeiras semanas os técnicos identificam coisas que não estão bem, porque a realidade é assim, as coisas são assim, não, uma coisa é no papel, outra coisa é depois na aplicação na prática. E já agora também dizer que gostaria de ir tendo acesso a estes relatórios de avaliação do plano, se fosse possível, assim que chegarem à Sra. Vice-Presidente, naturalmente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, vereadora, pelas suas sugestões. Sabemos bem que é a sua área e que trabalhou em CLDS anteriores. Bem, o que é que lhe posso dizer relativamente aqui às metas e aos indicadores, que obviamente foram pensados e refletidos por toda a equipa, e como também saberá, este plano, antes de chegar aqui, teve que ter o parecer do núcleo executivo do CLAS. E, portanto, quando falamos de núcleo executivo, falamos de um conjunto de entidades que estão, obviamente, envolvidas aqui também na operacionalização do plano e que, quando colocamos aqui recursos a envolver, a maior parte deles são destas entidades. O que é que nos apercebemos e o que é que foi acontecendo? Ao contrário daquilo que diz a senhora vereadora, e isto é público, portanto, a reunião de classe foi realizada ontem e foi dito isto, inclusivamente por responsáveis de entidades na reunião de ontem e inclusivamente também na reunião do núcleo executivo, foi que o nosso plano era um plano extremamente ambicioso e que achavam que havia aqui um conjunto de ações. Para já achavam que eram muitas ações. Isto porquê? Porque a obrigatoriedade a nível de ações por cada eixo é apenas 6, como com certeza saberá, ou se não souber, pronto, está no aviso de abertura. E nós entendemos que 6 ações para cada eixo, para 4 anos, era assim uma coisa que não fazia absolutamente sentido nenhum e quisemos dar aqui uma linha orientadora e, portanto, optámos por aumentar o número de ações do plano. Obviamente que quantidade não é qualidade, não é disso que estamos a falar, mas entendemos que havia aqui mais um conjunto de respostas que podíamos dar. Agora, aquilo que diz relativamente à questão das metas tem muito a ver também com as entidades que vão trabalhar connosco e com quem nós contamos, que nos referem, que nos dizem mas há aqui dificuldades, mas não sabemos se conseguimos, mas não sabemos se é possível e este plano é muito ambicioso e se calhar temos que ver aqui relativamente aos indicadores, se realmente são mesmo estes os indicadores. Pronto, houve aqui alguma discussão à volta disto e tentamos, junto do núcleo executivo e junto dos nossos conselheiros do Conselho Local de Ação Social, chegar a esta proposta. Relativamente, isto é a explicação para as metas e as dificuldades que muitas vezes as entidades têm, e eu também percebo
de alguma forma aquilo que dizem. É que eles dizem-nos: nós não conseguimos fazer omeletes sem ovos, e se não temos os recursos, nós não conseguimos ajudar. Os recursos não são só os nossos técnicos. Se nós precisamos trabalhar com o IFP, por exemplo, falou aqui na questão do emprego, o IFP também tem que estar preparado para nos ajudar a dar resposta às questões que aqui estão. E, portanto, eles entenderão quais são as possibilidades que têm a nível e os recursos que têm. Relativamente aos relatórios de monitorização, nós fazemos sempre, os relatórios de monitorização são obrigatórios, e já no 4G acontecia. Como sabe, existem reuniões ordinárias de classe, que são obrigatórias de realizar anualmente, e fazíamos sempre um ponto de situação relativamente ao CLDS, ao plano de ação do CLDS. Era assim que acontecia. Penso que, havendo reuniões, cerca de 4 reuniões, normalmente são 4 reuniões que fazemos anualmente, às vezes fazemos reuniões extraordinárias, penso que estamos aqui a fazer um bom ponto de situação, uma boa avaliação daquilo que são as ações que estamos a desenvolver, se conseguimos concretizar desta forma. E por isso mesmo é que, aí a dada altura, na monitorização e avaliação, tem a informação que a equipa técnica fica vinculada à monitorização e avaliação do plano, no ex-ante, no durante e no ongoing e no depois. Portanto, antes, durante e depois, iremos fazer esta avaliação do plano. Esta avaliação é sempre feita junto dos nossos conselheiros nas reuniões de classe. Por norma, a equipa costumava sempre trazer relatórios de aplicação, relatórios de avaliação das medidas que já tinham sido, das medidas e ações que já tinham sido cumpridas, e era feito um pequeno balanço e ponto de situação, quer a nível da execução física, quer a nível da execução financeira, que são aquelas que devemos avaliar. Muito obrigado. Penso que terá esclarecido, vereadora. Mais uma questão? Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, eu apenas quero dizer isso, é que o facto de ter muitas ações não significa que o plano é ambicioso. É grande, que é uma coisa diferente, não é? Porque a ambição é transformar as pessoas e aqueles que foram identificados para efeitos de cada uma das medidas, não é? Que no final do plano haja aqui uma transformação qualitativa das questões que os levaram a ser identificados. E isto não tem a ver com muitas ações. Porventura, podia ter o mínimo das ações, o mínimo das medidas, mas conseguir que elas fossem, de facto, trabalhadas a ponto de operarem uma verdadeira transformação na vida das pessoas que estão identificadas ou das famílias para ser trabalhadas ao nível do plano. Depois dizer que a monitorização, parece-me a mim, é muito importante. Uma coisa é a apresentação de um relatório aos parceiros e é isso que é o PLAS. Outra coisa é uma efetiva monitorização daquilo que está a ser aplicado e implementado. Depois também dizer que nós, os vereadores, ou eu falo por mim, não tenho legitimidade para falar em nome de mais ninguém, a não ser pela coligação Extremoz com o Futuro, mas gostaria de ter acesso aos planos, aos relatórios de implementação, até porque eles serão necessariamente diferentes daquilo que apresenta no CLAS e também nós não temos assento no CLAS. Naturalmente poderia estar, pedindo para estar, mas o CLAS normalmente, se não alterou a legislação, é uma reunião fechada às entidades que pertencem a uma determinada comunidade, que coincide quase sempre com a divisão administrativa de concelho e que, em regra, não está ou não está aberto ao público. Portanto, pedia-lhe que fosse, de facto, monitorizado e que nos fosse enviado um relatório que eu acho que é importante relativamente a isto. Depois, os restantes parceiros, nós sabemos, nomeadamente os parceiros que correspondem à administração central do Estado, têm que dividir, naturalmente, os seus técnicos por aquilo que legalmente estão obrigados a assegurar pessoal, mas isso também não pode ser um critério para o indicador ou a meta ser menos ambicioso, porque, volto ao que digo, este tipo de plano envolve uma determinada verba financeira, portanto, há aqui um custo que não é tão pouco como tudo isso, e há aqui 3 grandes objetivos. E um deles, que é aquele que se calhar a todos mais toca, até do ponto de vista humano, é de facto o combate à pobreza. Sendo que a pobreza infantil é combatida também trabalhando a família, trabalhando a vertente profissional dos pais,
ou representantes legais da criança, e isso é fundamental, mas trabalhando também as competências ao nível da família, não é? E da sua estruturação. E isto são coisas que, enfim, é preciso empenhar muito tempo e é preciso ter os técnicos ali mesmo, pessoalmente, porque isto é um trabalho silencioso e é um trabalho muito humanizado do ponto de vista do técnico. E acho que é isto que faz sentido. Portanto, não, neste eixo em concreto, as ações podem ser muitas, mas aquilo que se quer trabalhar são até poucas valências, e eu acho que era aí que devia estar tudo investido. Não tem muito a ver, julgo eu, com o número, ou do ponto de vista quantitativo, com a extensão do plano. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vereador, ainda bem que concordamos. Eu tinha-lhe acabado de dizer que quantidade não é qualidade. Fomos até onde achávamos que devíamos de ir, não é? Não é o facto de nos dizerem que tem que existir no mínimo 6 ações, que temos que corresponder às 6 ações. Como acabou de dizer, nós vamos ter uma coordenadora mais 3 técnicos. Estamos a falar de 4 recursos que vão ser, também como disse, bem pagos. Portanto, aquilo que achamos é que devemos ir um bocadinho mais além e operacionalizar o nosso plano, também tendo em conta os recursos que nós temos. Foi isso que acabou de dizer. Portanto, vamos utilizar os nossos recursos e vamos aplicar este programa. Obviamente que isto é um plano e, como todos os planos, eles são avaliados, são analisados ao longo do seu período de aplicação. Tal como no 4G houve necessidade de fazer algumas alterações de algumas ações, tivemos que voltar atrás em algumas coisas, houve outras que tivemos que fazer de novo. Tiveram, infelizmente, uma pandemia pelo meio que também veio complicar as coisas. Ninguém sabe qual é o dia da manhã. Portanto, os planos são este mesmo. Neste momento, é aquilo que propomos e que a nossa rede social aprovou como favorável para efetivar esta candidatura. E estamos a falar, pela primeira vez, num prazo de 48 meses, portanto, estamos a falar de 4 anos. O período também foi alargado a nível da aplicação do plano. Eu, obviamente, que sou suspeita porque é aquela visão que tenho juntamente com a minha equipa relativamente àquilo que podemos fazer a nível do combate à pobreza e à exclusão social no nosso concelho. E, portanto, a proposta é esta. Continuo à vossa disposição para esclarecimentos. Não havendo mais questões, vamos então votar, se me permitem, esta proposta de o plano de ação para o CLS 5G, que, como a vereadora referiu bem, teve o parecer favorável, positivo, de todos aqueles que fazem parte do CLAS e são aqueles que colocam a mão na massa e com os quais trabalhamos todo o ano. Cada um tem a sua opinião, são opiniões que nós respeitamos, mas acredito que todos queremos o mesmo, que é que este projeto seja um sucesso, que os eixos se cumpram e que no final o balanço seja positivo, sem embargo, naturalmente, ser um plano e poder haver melhorias e poder haver correções. Agora, aquilo que para nós é fundamental, para além das opiniões, é também aquilo que é a avaliação daqueles que estão a fazer o trabalho todos os dias nas instituições, e esses são os parceiros que, salvo a minha opinião, têm mais capacidade para perceber o que é ambicioso e o que não é ambicioso. Posto isto, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Pedi também à Sra. Vice-Presidente que, se quisesse, não sei se justifica, mas tem a ver com o plano municipal de transportes escolares para o próximo ano ativo, 24-25, que também mereceu o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação. Obrigada. Mantenho aqui a proposta aberta. Este Plano Municipal de Transportes Escolares tem que ser aprovado aqui em sede de reunião de Câmara. Também já teve o parecer favorável no último Conselho Municipal de Educação, no dia 7 de junho de 2024. Pressupõe aqui um custo anual de 140 mil euros para dar resposta àquilo que são 5 circuitos de carreiras públicas, 14 circuitos especiais e 3 circuitos especiais para alunos com necessidades educativas especiais. Isto quer dizer que, com a aplicação deste plano de transportes escolares, conseguimos dar resposta ao pleno daquilo que são as necessidades de transporte dos nossos alunos para as escolas de todo o concelho.
Este ano, não, ano passado também, com as transferências de competências, passámos já a ter que fazer os circuitos especiais para alunos com necessidades educativas especiais, não era competência da Câmara, agora passou a ser. São estes 3 circuitos que estão aqui. Aparece aqui também um mapa um bocadinho confuso, mas que serve também para ter uma ideia dos circuitos que fazemos aqui no nosso Conselho a nível de transporte de alunos. E vem à Câmara para... Tem aí também os circuitos das necessidades educativas especiais, a maior parte deles são alunos aqui mesmo da cidade, sendo que há um aluno que vem de Veiros. E pronto, é esta a proposta e também estou obviamente disponível para os esclarecimentos que entenderem por necessários. Muito obrigado. Não havendo nenhuma intervenção, então vamos votar o Plano Municipal de Transporte Escolar para o próximo ano letivo 2024-2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Foi aprovado por unanimidade. O ponto número 9 também tem a ver com o projeto Estremoz Verão Turismo 2024 e, em concreto, com a proposta de aditamento ao regulamento aqui aprovado. Serviço Presidente, também se introduzir. Esta proposta foi aprovada já na reunião de Câmara anterior. É uma semana que costumamos realizar já habitualmente, já vem do Executivo anterior, aqui no Posto de Turismo de Estremoz, com alunos, com crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Houve uma procura muito grande e entendemos que com a equipa que temos era possível alargar de 20 para 30 crianças e conseguimos dar resposta a algumas que tinham ficado em lista de espera. Portanto, a proposta que aqui vem é para aumentar o número de crianças que podemos receber no ATL de verão, não é ATL, peço desculpa, nos Estremoz Férias de Verão no Turismo. Obrigado, Sr. Presidente. Não houve nenhuma questão. Passamos então a votar este aditamento ao regulamento do projeto Estremoz Verão no Turismo 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. O ponto número 10 tem a ver com a proposta de resolução do contrato de promessa de compra e venda do lote de terreno número 46 da Zona Industrial de Arcos, motivado pelo cumprimento dos prazos para início e conclusão das obras, conforme foi distribuído na documentação. Não havendo nenhuma questão, votamos então esta proposta de resolução do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Muito obrigado, aprovado por unanimidade. O ponto número 11, tem a ver com a empreitada de construção e da extensão de saúde de Evermonte, o CSP de Estremoz, em concreto, votar a adjudicação do procedimento e aprovarmos a medida do contrato número 49 de 2024. Também uma obra aprovada no âmbito do PRR, com financiamento do valor de 242 mil euros também, e que vai seguramente ser uma mais-valia para o Conselho e, em concreto, para os fregueses de Evermonte. Não havendo nenhuma questão, votamos então a adjudicação do procedimento e aprovamos também a medida do contrato referido. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. O ponto número 12 é um processo similar ao anterior, mas em concreto com a construção da extensão de saúde de Veiros, o CSP de Estremoz. Também propomos votar adjudicar o procedimento, bem como a medida do contrato número 50/2024. Esta obra também financiada no âmbito do PRR, no valor de 253 mil euros. Não havia nenhuma questão. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. O ponto 13 e último da ordem de trabalhos tem a ver com a proposta para a abertura do procedimento da empreitada da requalificação do Largo 1º de Maio em Arcos, uma obra com valor estimado de 740 mil euros arredondados e o qual foi distribuído, e aqui o que se propõe votarmos é autorizar a despesa, autorizar a escolha do procedimento de concurso público, aprovar as peças do procedimento e designar um júri proposto para o acompanhamento do procedimento, bem como designar o gestor de contrato, conforme vos foi também distribuído. Faz favor, Bernardo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma pequena dúvida. Sr. Presidente, o terreno é da propriedade da freguesia ou do município ou é ainda da paróquia? Eu tinha essa dúvida na altura. Não foi só de agora, portanto. Vereador,
Eu não consigo dar a resposta, mas claro que sim, mas logo de imediato, faz favor. Eu também não sei precisar neste momento, sei que a situação que existia foi resolvida ainda no anterior Executivo. Portanto, a questão do terreno, de quem era o terreiro, a que se denomina Rocio nos Arcos, que parece que era da propriedade da paróquia, essa questão foi resolvida, salvo erro, ainda no anterior Executivo. Vereador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou fazer algumas perguntas e não me levem a mal, porque olhando para os desenhos, surgiu-me aqui 2 ou 3 questões. A primeira tem a ver com, pareceu-me não ver projeto de sinalização para a parte junto à igreja. Tem várias imagens e para o largo, 1º de maio junto à igreja. Portanto, a minha questão é, aquela parte fica apenas para pedonal ou não, ou interpretei mal, enfim, os desenhos. Porque no largo, os acessos ao largo têm sinalização, não é? Não, da igreja para fora. Portanto, as outras ruas que dão acesso ao resto da freguesia. Pareceu-me não ver, portanto, é apenas perguntar se aquela parte que hoje tem acesso de trânsito, se por acaso se muda ou fica como está. Do que estive a ler, e é uma questão também técnica, mas pergunto, Sr. Presidente, vamos fazer uma rede de águas residuais do CLI e se elas vão para o coletor único ou o coletor coletivo, porque me pareceu que não vamos dividir, digamos assim, as águas residuais domésticas das águas pluviais e, portanto, a dada altura elas vão convergir, digamos assim, para o mesmo coletor. Sendo que toda aquela zona vai ser pavimentada, a minha questão é, em altura de chuvas, não vamos criar ali um problema, uma vez que me parece que não vamos fazer infraestruturas de relevo. Mas deixava aqui esta nota, porque, enfim, o valor do projeto é elevado ainda e já agora, enfim, se fazemos uma obra e se não teremos depois alguns problemas futuros, porque agora aquilo está em terra, naturalmente que a chuva, a água se infiltra e, portanto, as escorrências são naturais, digamos assim, e depois tudo pavimentado, a questão é outra. Quanto à iluminação pública, também não sei se vamos fazer alguma coisa subterrânea ou não, ou se vamos manter o que lá está, os candeeiros na parede da igreja, enfim, só dar-me aqui algumas explicações, se for possível. Mas sobretudo aqui a questão da água e do coletor, se será para o mesmo ou não, acho que era interessante ou importante esclarecermos, se faz favor. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Como referiu bem, são questões técnicas, o projeto foi feito, foi elaborado pelos técnicos, foi feita uma revisão do projeto, também por quem tinha essa competência, portanto eu não consigo, como calculo o vereador, por muito que queira, não consigo dar essas respostas, poderá depois ter essa informação mais precisa com os técnicos. Nós confiamos naquilo que é o trabalho feito pelos gabinetes e pelos técnicos envolvidos, portanto, na nossa opinião, o projeto está, digamos, pronto a ser, o procedimento pronto a avançar nos termos em que foi apresentado. Já agora, se me permite, vereador, não tem a ver com este ponto, mas há bocado a vereadora na primeira intervenção também tem a ver com a questão do saneamento. A questão, sim, é assim, nós não temos que pensar, nós já pensámos e estamos a agir. Portanto, como sabe, está a ser preparada uma proposta e que acredito que até ao final do ano, que é esses dados em que estamos a trabalhar neste momento, face ao uso da distribuição, uma proposta que tem a ver com a questão da água, da distribuição da água em alto e em baixo e também de saneamento, e as questões, todo o Conselho será contemplado. A Glória é uma freguesia sui generis, me permite, em relação à sua densidade e à dispersão. Mas o que é facto e é preocupante é que estamos em 2024 e há 3 freguesias no Conselho, Glória, Ameixal, União Freguesias e Veros, e Avermonte, perdão, que não têm 1 hectare. Isso de facto, é preocupante, mas desde o início que estamos preocupados com ela e estamos também para o dossiê. Sobre o que temos aqui a votar é o início do procedimento, com questões técnicas que eu não consigo. Não estou habilitado para dar a resposta neste momento, sem embargo, de poder fazer chegar depois a quem direito e será estabelecida. Posto isto, íamos então votar esta abertura do procedimento e, conforme eu referi, autorizar a despesa, a escolha do procedimento de concurso público, as peças do procedimento, designar o júri, bem como o gestor de contrato. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor.
Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Esgotámos a nossa hora de trabalhos. Há público na sala, a quem eu cumprimento e coloco a questão se algum dos presentes quer fazer uma intervenção. Faz favor de se identificar e basta dizer o nome e a localidade de proveniência, nada mais, e intervir. Muito bem. Bom dia a todos. O meu nome é José Emílio Guerreiro e venho de Estremoz. Gostava de colocar as seguintes questões. Primeiro, tenho conhecimento que a Misericórdia de Estremoz manifestou aqui há algum tempo vontade de estabelecer com a Câmara um acordo de entendimento com vista à construção e exploração da creche da cidade. Pode-me dizer, Sr. Presidente, qual é o ponto da situação do projeto? Esta era a primeira questão. Segunda questão, os TPACs, ou seja, os transportes públicos do Alentejo Central, são um serviço público que começou a operar em setembro de 2022. Tem 4 rotas que começam em Estremoz. A Câmara tem alguma informação sobre o nível de adesão da população a este serviço? Tem valido a pena? Esta era a questão. Finalmente, a terceira questão é: como é que está a correr a operação de selagem da pedreira ali junto à Nacional 4? Eu sei que as terras estão a ser transportadas da zona de Alandroal, mas estou preocupado com o destino que vai ser dado à escombreira que está junto à pedreira e aos próprios equipamentos mecânicos de elevação que lá existem. Vão ficar como estão ou não? Era só. Sim. Sr. José Emílio, concluiu? Muito obrigado. Então, sobre a primeira questão que colocou, tem a ver com o Misericórdia de Estremoz. Houve uma abordagem informal com o Sr. Provedor, quando da decisão de avançarmos com a candidatura, primeiro com o projeto para a creche, e depois com a candidatura, porque aquilo que entendemos é que, para além da candidatura e da aprovação e da sua construção, e que é uma necessidade e está em cima da mesa, aguardamos que haja algum aviso de abertura que seja, digamos, propício ou favorável para a sua conclusão. No momento, digamos, da decisão, há uma questão que se colocará sempre, quando for aprovado, como será feita a gestão da própria creche. E aí sim, houve uma conversa informal por parte do provedor com o município e que me manifestou a disponibilidade para, sendo edificada a creche e o projeto financiado, para que pudesse ser um parceiro na sua gestão. Portanto, aguardamos que haja a possibilidade do projeto ser financiado, que se o projeto for financiado, que acreditamos que possa ser, aí sim, é uma questão que está em cima da mesa e registámos com agrado essa vontade por parte do seu provedor. Sobre os transportes públicos no Alentejo Central, ao fim e ao cabo, esta empresa veio um pouco este serviço foi um pouco na senda daquilo que durante anos que é feito, mas tinha a ver com a empresa que era a rodoviária, que fazia os transportes. Houve um concurso público no âmbito da CIMAC e foi desligada a empresa em questão. É assim, nós não temos esses dados do nível de adesão. Eu tenho uma convicção, que acredito que quando tivermos um dia de tempo e técnicos suficientes e mais dados para analisar aquilo que é o serviço prestado pela empresa e aquilo que são os custos que são imputados à Câmara de Estremoz e aquilo que é o serviço prestado em contraponto com uma gestão feita pelo município, isto é, o município ter a sua própria capacidade de transportar alunos e não só, eu acredito mas é empírico e é a minha só ideia prévia, acredito que no espaço de 6, 7, 8 anos, se calhar, o investimento que seria necessário estaria, digamos, abatido e teríamos a gestão e que seria muito mais eficaz. Porque temos a noção que a população está a envelhecer, as necessidades de transporte para as pessoas de mais idade e com handicaps são cada vez maiores e sabemos que este tipo de transportes, pese embora muitas freguesias também rurais terem essas facilidades e bem com o transporte por parte dos seus fregueses, quando fazem um pedido, mas eu gostaria de um dia ter dados e um estudo, mas como compreende, são muitas coisas ao mesmo tempo, isso é preciso, como eu disse,
estudo e depois também é preciso do estudo tirar conclusões e perceber o impacto financeiro. Não tenho nenhuma dúvida que nestes próximos anos não é todo possível para quem aqui esteja, seja quem estiver, avançar com essa questão, porque renovar a frota tem tido um custo tremendo. Já gastámos perto de 1,5 milhão em renovar aquilo que é a nossa frota e de longe está concluída, há processos que estão ainda por concretizar. E falando depois de outro tipo de resposta que tem a ver com autocarros maiores, mais pequenos, portanto, e porque há um esforço que, num cenário de médio e longo prazo, será amortizado e podemos controlar. Neste momento eu não tenho, José Emílio Guerreiro, não tenho essa resposta para dar, mas percebo a sua preocupação e eu gostava de um dia de ter dados, mas isso é preciso tempo e estudo e não temos e dinheiro, portanto, nem vale a pena neste momento deixarmos sequer a pensar nesse estudo, porque sei a noção do que é a nossa capacidade financeira e neste momento não podemos dar essa resposta. Sobre a selagem da pedreira da Nacional 4, aquilo que eu percebo é que está a ser feita, penso neste momento ainda, a selagem da pedreira de um particular, por parte da IP, e irão avançar depois para a selagem da nossa pedreira, aquela que está contígua com o estaleiro municipal, mas o vereador pode precisar mais alguma questão. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A informação que posso dar em relação à selagem da pedreira que está a ser feita, que é de um particular, é que ela, ou seja, careceu de um projeto que foi validado e foi aprovado pela DGEC. E, portanto, não sei exatamente qual é o destino que será dado aos equipamentos industriais que lá estão, nem às escombreiras. No que se refere às escombreiras, posso-lhe dar informação em relação àquilo que é a pedreira do município. As escombreiras não foram incluídas porque o custo de movimentação das terras tinha que ser suportado pelo município. E estamos a falar de muitas centenas de milhares de euros para remover todas aquelas terras que ali estão. Portanto, iremos proceder à selagem das pedreiras. Existe uma série de buracos, alguns ainda da competência do município, como ao lado do cemitério, e, portanto, para tapar esses buracos, aquelas escombreiras também não chegam. Se houver a possibilidade de as utilizar em que o município tenha essa capacidade financeira, será utilizadas. Mas o problema das escombreiras tem mais a ver com a capacidade financeira, quer dos particulares, quer das entidades públicas, para conseguir fazer toda aquela movimentação de terras, que são muitas centenas de milhares de euros que é necessário para fazer aquela movimentação de terras. E nós vamos selar a pedreira a custo praticamente zero. Só referência à vereadora, se me permite, sem embargo, depois de poder intervir, não ficamos na mesma. Não ficamos mesmo nada na mesma. Eu vou explicar porquê. Também explica o José Emílio Guerreiro colocou a questão. A questão é que o município, o seu Presidente da Câmara, no último mandato, que finalizou o mandato, decidiu adquirir um terreno. E assumiu os ónus e encargos do terreno que lá estavam. E os ónus e encargos do terreno que lá estão, falamos de mais de €500 mil. Isto é, compramos um buraco, literalmente, sobre o qual nós não tínhamos nenhuma obrigatoriedade de fazer a sua selagem e nós é que assumimos esse encargo. Portanto, não ficamos na mesma. Nós conseguimos resolver um problema para o qual não contribuímos nem o desejávamos e com custo zero, com impacto negativo. Portanto, Sra. Vereadora, estamos a falar da pedreira que vai ser selada, que é... Mas desculpe, não mistura as questões, Sra. Vereadora, não está a ser precisa. Cada pedreira tem as suas questões. Falamos da pedreira, eu não me recordo o número para não falhar, a pedreira que está contígua a 177, contígua ao Estado Municipal. Essa pedreira, neste momento, essa pedreira é da Câmara que foi adquirida pelo Sr. Presidente. E desculpe, deixe-me concluir, depois poderá falar. Não havia projeto nenhum. Sra. Vereadora, a visão para o espaço concretizou-se na prática no seguinte. Nós, ao comprarmos aquela pedreira por 20 mil euros, assumimos um ónus de encargo de €500 mil. Que eu até, de alguma forma, posso questionar qual é que era a competência que existiria por quem tomou a decisão. Mas passemos à frente, porque não entra... Desculpe, mas Sra. Vereadora, em 2019, há projetos, a Câmara tem na sua posse, projetos de aterro daquele, isto é, a intervenção que era necessária ser feita, a Câmara também tinha levantamento de qual é que era o valor que era necessário fazer para aterrar aquela pedreira. E na altura eram perto de 300 ou 400 mil euros mais IVA, mas que na altura era imputado ou à massa insolvente ou ao proprietário, não era à Câmara. E a Câmara adquiriu por 20 mil euros e assumiu um ónus de encargo. E aquilo que foi
Srs. vereadores, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O acesso far-se-á e far-se-ia sempre. Porque negociar uma faixa de terreno ou uma expropriação está previsto na lei. E não preciso de €500 mil para ter 100 metros de faixa de terreno no olival, que é um olival. Portanto, há mecanismos legais que nos permitiriam fazer expropriação ou negociar. E nunca custariam €500 mil. E aquilo que nós evitámos, foi temos que onerar. Não, mas isso há dados. Eu posso facultar esse documento, um estudo feito por uma empresa, e qual é que é o valor imputável ao aterro. Portanto, não, Sra. Vereadora, com o devido respeito, eu gostaria, se quiser falará. Estou só a explicar que é assim. Porque ouvi a senhora dizer que nós estamos na mesma. Estamos a poupar €500 mil ao horário público, não é? Porque houve esta parceria, esta felicidade de conseguirmos com o IP fazer, digamos, a deposição das terras que estão a ser retiradas no âmbito da ferrovia, e isso resolveu-nos o problema a uns e a outros que nós não criámos. Não ficamos... Sra. Vereadora, essa é outra questão. Os escombros é um problema que se coloca em toda, não é só na Câmara de Estremoz, em todas as câmaras. Há questões que vão ser salvaguardadas por fundo ambiental. A tutela também seguramente está consciente. Agora, a Câmara de Estremoz, qualquer Câmara, não tem capacidade de um momento para o outro de investir milhões naquilo que é resolver escombrantes, que é um problema que tem décadas. Faz favor, Vereador. Só para esclarecer mais uma coisa, que é aquilo que se trata na selagem destas pedreiras, como aconteceu em municípios governados por presidentes de Câmara do PSD, como Vila Viçosa. A selagem das pedreiras municipais, daquelas que são propriedade do município, aquilo que está a acontecer é uma questão de oportunidade. É a oportunidade de asselar a custo zero. Vila Viçosa ficou exatamente como nós, com o mesmo problema das escombreiras. Não é um problema dos autarcas. Não há nenhum município que tenha capacidade financeira para resolver aquela movimentação de terras. Eu acho que a senhora vereadora não tem consciência das centenas de milhares de euros que serão necessários para movimentar aquelas terras. Não há nenhum município, não tem Vila Viçosa, não tem Estremoz, não tem Borba. Não, é... Muito bem. Sr. Emílio Guerreiro, penso que está esclarecida a questão. Agradeço as questões que foram colocadas e estamos em condições... Sim, resolvemos tudo com a varinha de condão. Vamos então... Nós resolvemos tudo. Resolvemos as escombreiras, resolvemos as muralhas. Nós temos ali um buraco assim cheio de dinheiro que está a nascer toda a hora. Estamos a brincar com o devido respeito. Claro. Pois claro, sim senhora. Tudo bem, muito obrigado. Então vamos votar, se me permitem, votaríamos então a ata da reunião sintética para prover a eficácia das deliberações tomadas. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Muito obrigado. Aprovada por unanimidade, está encerrada a reunião. Agradeço aos seus vereadores, ao público na sala e em casa e aos técnicos da Câmara que assistiram e fizeram a produção da reunião. Está encerrada até 2 a 15 dias.